Olá, graça e paz. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2025, e nós estamos dando sequência à nossa leitura do mês, livro de Atos dos Apóstolos. Não esqueça, comente, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações, participe da nossa leitura no mês. Deus abençoe sua vida. Vamos à leitura, capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Sou eu que buscais? Aqui viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram na sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro.
Acha-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Muito bem, essa história de Cornélio é linda, né? Esse centurião, um homem temente, piedoso a Deus, que fazia esmolas ao povo, e diz que Deus viu e conheceu e conhecia quem era Cornélio. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe o que nós fazemos, sabe naquilo que a gente crê, naquilo que a gente investe a nossa vida. Não há um copo d'água dado a um pequenino que Deus não veja. Por isso, podendo fazer o bem, devemos fazer o bem a todas as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A vida desse homem chamou a atenção de Deus, que preparou o evangelho para alcançar ele e a sua casa. Pedro foi um instrumento de Deus para orar e abençoar aquelas pessoas, mas foi o sedento Cornélio quem buscava este milagre de Deus. Diz que ele perseverava em oração diante do Senhor. Diante do fato, ele teve uma visão de que Pedro estava próximo e ele deveria mandar chamar o apóstolo Pedro para que a palavra fosse pregada a ele. Só lembrando, abrindo um parênteses aqui, que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Ele precisava ouvir a palavra a partir da boca de Pedro, como outras pessoas precisam ouvir através da nossa boca. Eu e você, como instrumentos, proclamadores, pessoas que ativam a fé nos corações através da proclamação, da pregação, da exposição das Escrituras, do discipulado pessoal. E Pedro tem uma visão também. Ele está com fome, quer comer, alguém está preparando um almoço para ele, está hospedado na casa de Simão o curtidor, à beira-mar, lá em Jope, e chega então alguns cidadãos lá, alguns são servos, na verdade, do centurião, junto com o soldado, para buscarem Pedro. Nesse período, quando eles estão chegando, Pedro tem uma visão de um lençol que desce pelas 4 pontas, cheio de animais, inclusive animais considerados impuros para Pedro, e a ordem do Senhor é: Pedro, mata e come.
Pedro vai dizer, não posso comer coisa imunda, nunca comi coisa imunda, eu sou um judeu. E judeu não comiam e não come certos animais, e ele achava imundo. E Deus disse assim, olha, o que Deus santificou, não considere imundo. Ou seja, não há mais essa distinção entre impuro e puro. O que Deus santificou, tudo é puro. Então Pedro recebe aqueles convidados e ele hospeda eles naquele primeiro dia, depois no dia seguinte, e vão chegar na casa de Cornélio. Cornélio tinha reunido a família, os amigos, os irmãos, uma multidão. Olha que interessante, quando nós temos sede do Evangelho, nós reunimos e agregamos pessoas para ouvir o Evangelho. Foi o que Cornélio fez, ele encheu a casa, ele fez um culto doméstico, uma multidão de pessoas para ouvir as palavras de Pedro. Pedro chegando lá, ele fala por que aconteceu tudo isso, e Pedro pode pregar o Evangelho ali, expor aquele sinal, e eles entendem, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles são batizados, muitos se convertem ao Senhor. Mas uma coisa interessante ali, que eu queria aqui abrir um parênteses mais uma vez, Cornélio reuniu muitas pessoas para ouvir Jesus. Talvez você não seja um pregador eloquente, que tenha certas habilidades com as escrituras, uma boa oratória, mas você é alguém que consegue agregar pessoas na sua casa. Que tal você abrir sua casa, convidar seus irmãos, amigos, vizinhos? Convida um outro colega para vir pregar, se você tem dificuldade. E se você tem facilidade, incentive as pessoas e se prontifica a ser esse instrumento de Deus. Pedro foi o instrumento ali. E as pessoas de Cesareia ouviram o Evangelho e foram salvas, foram convertidas. Nós somos também instrumento de Deus. Abra sua casa, reúna as pessoas para receber a Cristo. Fecha o parênteses aqui. Foi o que aconteceu. E diz que Pedro permaneceu alguns dias ali com eles. Abra sua casa, abra seu coração para as pessoas conhecerem a Cristo. Reúne seus amigos, irmãos, pessoas do seu relacionamento e encha a sua casa do Evangelho. Eles receberão. Seja você também um instrumento a pregar essas pessoas. Aqui a grande ênfase não existe mais judeu nem grego, não existe mais imundos, aquele que Deus santificou. O Evangelho não é mais para um povinho, é para todo aquele que o receber. Ele vai dar poder de serem feitos filhos de Deus. Deus abençoe sua vida e até a próxima.